Bem, isto depois, as pessoas choram e depois vêm falar. Ora bem, eu queria vos dizer que o sexo é uma coisa boa. Muito boa. Mas que nem toda a gente sabe disso. E eu gostava, para começar, de perguntar se toda a gente que aqui está acha isto, que o sexo é uma coisa boa. E quem acha, ponha o dedo no ar. Ok. Teoricamente é uma coisa boa, não é? Depois pergunto outra coisa, que é como é que nós vivemos a nossa sexualidade. Ou seja, de facto somos felizes a viver a nossa sexualidade? E volto a devolver a pergunta, vocês são todos felizes com a vossa sexualidade? Ai... Ok, pronto. Tem que... Quanto queremos? Eu logo vi. Desculpa. A pergunta é capciosa, vinda de uma especialista, não é? O que é estar feliz com a sexualidade? É fazer-se tantas vezes quanto se quer? Isso, cada um responde. Feliz, eu acho que as pessoas que responderam têm a ver com... quando eu pergunto quem está feliz ou se sentem felizes com a sua felicidade, eu acho que não é preciso justificar se é a quantidade, se é a qualidade. Eu acho que é qualquer coisa que é quase intuitiva a resposta. Se eu me sinto bem... E eu, se calhar, pus o dedo no ar, não é? Independentemente da frequência, não é? Porque mesmo uma vez por ano foi magnífico, não é? Ou se foram todos os dias e, enfim, pronto. Isso até, enfim, as tais rapidinhas menos interessantes, porque a gente não pode medir o sexo ou a qualidade do sexo pela quantidade de orgasmos, não é? Porque a masturbação também é uma forma de viver a sexualidade, mas é diferente, se calhar, viver a masturbação, o sentimento que acompanha a masturbação daquele que é o sentimento que se vive quando se está com outra pessoa. Não é? E o que é certo, esta pergunta surge um bocadinho daquilo que eu tenho constatado, enfim, de todas as pessoas que chegam a mim, das perguntas, daquilo que é a minha vida em consultório, portanto, dos dilemas que as pessoas têm. E a maior parte das vezes as questões delas têm a ver com uma certa infelicidade na vivência da sua própria sexualidade. E porquê? E se calhar por causa da vida de todos nós, por causa da nossa educação, por causa da forma como culturalmente se fala sobre o sexo, por causa das nossas vivências. E eu comecei hoje, confesso que hoje vinha com uma ideia de falar de um determinado assunto, ao longo do dia, conforme cada um ia aparecendo, disse, agora também vou falar sobre isto na ótica da sexualidade. Depois vou mudar. Portanto, enfim, claramente estou a improvisar sobre o tema original que eu gostaria de vos falar. Mas uma das coisas que é importante é a gente pensar sobre nós, sobre cada um, a nossa própria vivência da sexualidade. Como é que eu cheguei aqui à sexologia? Esta área da sexologia. Eu confesso que foi por acaso. Quando eu tinha que escolher o sítio para onde eu deveria ir fazer o meu estágio académico, fiz o ISPA, portanto havia um ano de estágio académico, eu, por intermédio de uma conversa de um colega que também escolheu essa via, falava-me de um congresso que ele tinha assistido sobre sexologia, que era muito interessante e que havia um núcleo no Hospital Júlio de Matos, no Serviço de Psicoterapia Comportamental, e que havia ali um núcleo que falava, portanto, que era a consulta de sexologia em Lisboa. E eu disse, que engraçado, eu também vou, assim. Portanto, aquelas pessoas que pensam que eu escolhi desde a nascença esta área, na altura até fazia teatro e queria ser atriz, psicologia era uma caturrice, se calhar porque os meus pais sempre disseram que tens de ter um curso e eu achei que psicologia, apesar de tudo, respondia mais às minhas dúvidas enquanto pessoa. E pronto, e a escolha foi por ali. E depois, agora, mais tarde, depois de ter escolhido, portanto, comecei por ali, fui seguindo, o que é certo é que às vezes penso na minha própria sexualidade. É difícil a pessoa olhar para dentro e pensar, mas como é que é? E a minha vida, enquanto adolescente, enquanto menina criança, foi vivida num contexto. Os meus pais são católicos, meu pai já morreu, mas a minha família é católica, a educação que eu tive é católica, eu fiz a primeira comunhão e a comunhão solene. Eu nunca digo que sou católica, porque não me sinto católica, porque, enfim, distanciei-me. Mas o que é certo, por estranho que pareça, em situações em que estou enrascada, eu rezo o Pai Nosso.
que é uma coisa que ao mesmo tempo ninguém pode acreditar. É a primeira vez que eu digo esta coisa, deve ser por o ambiente, não é? Eu entrava num programa que estava aflita porque não sabia o que é que ia dizer e rezava um Pai Nosso. Como é que é possível? Isto de facto está aqui dentro. E o que é certo é que, enfim, a vivência da sexualidade dentro da minha família não era muito aberta, como se calhar na maior parte das famílias. Portanto, os valores que foram transmitidos sobre a própria sexualidade eram enraizados na questão da culpa, não é? No medo, não faças isto. Os meninos têm mais direitos do que as meninas, não é? Fecha a perna, não ponhas a perna aberta no sofá, isso é feio, não mexas aí, não é? Não mexas aí e é engraçado que enquanto os meninos tiveram sempre o privilégio de poder fazer uma série de coisas, nomeadamente desde pequeninos que o pediatra os ensina a masturbar-se, não é? Diz, puxa o prepúcio para trás, puxa a pelzinha para trás. Eles são pequeninos, a mãe e o pai ajudam o seu bebê a puxar o prepúcio para trás. E ele, desde ter a idade, consegue perceber que isso tem um efeito magnífico, não é? Fica duro, fica ereto. E, portanto, de facto, é um relacionamento com o próprio corpo que muitas vezes os homens têm, que é diferente da forma como a mulher vive a sua sexualidade e as transformações que vão acontecendo no seu corpo. E eu também sofri dessas questões, ou seja, eu era reprimida a nível das questões de sexualidade, tinha aqueles fantasmas que nos aparecem, não aqueles que gritam que não és capaz, mas de alguma forma, num outro sentido, a dizer isto é feito, não deves ter iniciativa, sexo no casamento, não é? Masturbação, então, isso acho que nunca se falou. Enfim, não deves andar para aí a experimentar, és promíscua, não é? Portanto, havia aqui uma série de dados que vão sendo capturados pelos pais, pela família, pelo contexto, pela escola, não é? Mesmo quando não se fala, fala-se muito, não é? A questão é que, mesmo não dizendo, mesmo não havendo conversas diretas, estamos a falar de alguma forma a negar a sexualidade, por exemplo. E o que é certo é que no seio das consultas, no seio dos e-mails que eu recebo, dos programas, dos telefonemas, existe, não só como aconteceu a mim, portanto, eu tive que, de alguma forma, alterar estes valores que me foram incutidos desde pequenina, não é? Até sair de casa, portanto, a grande parte da minha vida vivia neste contexto, não é? E transformar isto numa coisa boa para mim. Como é que a gente transforma aquelas coisas, aqueles dados, que são supostamente negativos na vivência da sexualidade, numa coisa que passa a ser positiva? E é preciso arriscar, é preciso não ter medo. E claramente é preciso pensar que não, eu tenho direito a ser feliz na vivência da minha própria sexualidade. E quando eu vejo os casais que já entraram naqueles esquemas malucos em que ele quer ter uma relação sexual com ela não quer, ela conta os dias, eles já passaram 3 dias, portanto ao terceiro dia tenho sexo, no outro dia estou safa, entretanto entro no período, ele não gosta de sangue, portanto a coisa está mais ou menos safa, e depois, pronto, disponho porque não gosto de sexo, mas porque assim a minha vida conjugal fica mais calma, não há agressividade, e depois ele também não fica muito satisfeito, porque eu vou lá, ponho-me assim de quase com a boneca insuflável, portanto não participo, mas no meu entender feminino penso, bem, eu já cumpri a minha obrigação, portanto agora não tenho que me chatear. O dia mais feliz de uma mulher, nestas circunstâncias, e que pensa assim sobre a sexualidade, é claramente o dia seguinte. É uma felicidade imensa. É o dia em que o chato, que é o homem da sua vida, não vai querer nada, não é? E isto é impressionante como tanta gente, em tantas gerações, sejam elas adolescentes, sejam elas entrar na adolescência, sejam mulheres adultas, até mesmo homens adultos, enfim, há uma ideia quase como que o sexo passou de ser uma coisa boa para uma coisa que é uma obrigação. E toda a gente sempre ouviu falar disto dos avós, não é? É obrigação, faz parte do pacote. Pronto, tem que ser, é o sustento, portanto tem que ser. E agora saímos já dessa forma de pensar, mas depois na realidade, e mesmo as pessoas tendo mais informação, podendo falar mais abertamente sobre sexo, depois na sua intimidade às vezes isso não acontece. O que acontece é que depois não são capazes de verbalizar nada sobre aquilo que querem, aquilo que não querem, não são capazes de dialogar sobre aquilo que lhes vai na alma quando estão com o outro. E preferem guardar, preferem meter a cabeça debaixo da terra, preferem que o tempo
cure aquele problema, aquela vivência negativa da sexualidade. E muitas vezes, quando vêm procurar ajuda, já passou imenso tempo, muitos anos de uma vivência totalmente desagradável e que as pessoas não fizeram nada, porque acharam que nesta coisa não se mexe. Esta que é a coisa mais natural do mundo, não é? Como beber água, para já não se deve falar muito, porque estraga a espontaneidade, não é? E depois, porque, quer dizer, isto passa, isto está a melhorar, isto vai-se resolver de alguma forma. E o que é certo é que a pessoa tem que, o primeiro passo é perceber exatamente e aprender desde sempre, desde o início, desde a infância, que é possível falar sobre estas coisas, é possível dizer o que se gosta, é possível dizer o que não se gosta e é possível construir intimidade na relação com o outro. Muitas vezes nós começamos uma relação com o outro a fazer tudo, sexo oral, sexo anal, tudo, não é? Faz tudo, não é? Mas depois eu te digo, então a vivência da sua sexualidade é feliz. E ela disse, não gosto de sexo, mas acho que isto é o cartão de visita para ter aquele homem que eu gosto dele, o que é que eu hei de fazer? Então, mas... é assim. Então, mas não vale a pena mudar, não é assim? Não, mas é possível mudar e é possível toda a gente viver a sexualidade com prazer. Basta querer e basta deixar de ter medo e deixar de achar que essas coisas não são para ser faladas, que essas coisas não são para se dizer. E cada vez mais, e se calhar há pouco alguém perguntava qual é o sonho, não é? Qual é o teu sonho? É que as pessoas de facto não tenham medo de ter um sexo bom. E perceberem que têm direito a isso. E nessa linha, ok, falo nas televisões e não sei o quê, vou-me deslocar. O meu projeto grande é, de facto, ir de norte a sul e às ilhas, falar nos vários sítios, particularmente sobre o que é a vivência feliz da sexualidade. Porque não temos que viver o sexo com culpa, não temos que viver o sexo com dor, não é? Não temos que ter um discurso diferente daquilo que somos, ou seja, socialmente somos independentes, defendemos as coisas, não é? Somos empreendedores, construímos empresas e depois quando chegamos a casa, na relação íntima que temos com o nosso parceiro, é uma dor. É uma dor. Ok, tivemos quantos orgasmos? Sim, mas tecnicamente um orgasmo é diferente daquilo que são a relação sexual em si. E temos também, muitas vezes, desconstruir aquilo que entendemos que o sexo. Há aqui uma espécie de ditadura da forma como nos devemos relacionar sexualmente. Sexo é coito. E isto vai beber aos tempos antigos em que o coito, não é? O sexo era a única função do sexo era a procriação, portanto, é naquela posição, é daquela forma que o espermatozoide consegue engravidar a mulher e é assim que é o sexo e ponto final. Passados tantos tempos em que o sexo já não é visto como a única função como reprodutiva, falamos de prazer sexual, mas da experiência que tenho, dos pedidos que vêm, eu às vezes pergunto, tem orgasmo? Não, as pessoas dizem-me, eu não tenho orgasmo. Não tem? Não, mas não de nenhuma forma. Não, através da masturbação tenho, através do sexo oral tenho, mas eu não tenho orgasmo. Ou seja, a concepção sobre o sexo, e quem diz desta pessoa é uma constante diária, é associar que o sexo se resume exclusivamente ao coito e que todos os outros comportamentos sexuais são coisas menores. É quase uma visão em que, supostamente, é quase piramidal. É como se o sexo fosse uma espécie de uma pirâmide em que um beijo leva ao coito, um abraço leva ao coito, um sexo oral leva ao coito. E se não houver isso, somos incompletos, não é? E esta ideia de que o orgasmo só deve ser vivido no coito é uma coisa tramada. Porquê? Porque a maior parte das mulheres, mais de 80% das mulheres, conseguem atingir o orgasmo através de outro tipo de estimulação, nomeadamente clitoriana. Logo, se estamos a insistir sempre no mesmo canal, estamos a fazer a maior parte das mulheres infelizes. E quando eu digo, mas o que interessa não é um pénis? E eu digo, não, o que interessa é o homem habilidoso por trás do pénis. Porque se ele não souber... Se ele não souber usar o resto, ou seja, as mãos, não é? Já falámos aqui das mãos, que têm tantos sensores nos dedinhos, não lhe vale nada o pénis. Mais, o clítoris tem muito mais terminações nervosas que a própria glândula masculina do pénis. E, portanto, se o homem, isto numa relação heterossexual, se calhar nas relações homossexuais as mulheres têm mais esta percepção quando se tocam uma à outra, não é? Mas relativamente aos casais heterossexuais, se não é utilizada a mão, uma vez perguntaram-me assim, mas é suposto? Então
eu já passei para a fase da penetração, ainda tenho que ir lá com a mão. Não dá. Isso não, é suposto qualquer posição dá para pôr a mão. Não há nenhuma que não dê. Mas há a preguiça, não é? No outro dia alguém dizia que ficava ofendido porque durante a relação sexual ela tinha que se masturbar e o parceiro sentia-se ofendido por isto. Mas porquê? Uma mulher satisfeita não quer mais sexo? Não é? Então temos que encontrar a forma de chegar e os mecanismos de chegar à felicidade sexual também feminina. E muitas vezes é diferente daquela forma anterior do coito. O coito é o que menos interessa, se calhar, numa relação sexual com uma mulher. Não é? Se não houver mãos, se não houver língua, se não houver outras formas de estimulação, não há nada feito. E muitas vezes a mulher não tem só o propósito de ter uma relação coital. Porque o que acontece, há uma certa tirania que diz, bem, então eu já naquele dia terceiro, eu já cumpri, não é? Mas eu até me apetecia dar um beijo, apetecia-me um abraço. E eu já evito fazer isso porque eu sei, não é? Que se der um beijo ao tipo, ele vai-me saltar para cima. E entre perder o beijo, se calhar posso ir, sei lá, afagar o cão, dar um beijo ao filho, não é? Sempre compensa. Eu faço isso e evito. E começo a ter uma série de comportamentos de evitação que têm a ver com a transmissão do carinho, do afeto, não é? Porquê? Porque só de pensar que depois tem que ir ao castigo, mais vale ficar parada, não é? E esta equação muda-se quando o casal percebe que o sexo não pode ser uma forma piramidal, mas sim como uma paleta de um pintor. E a paleta do pintor tem o amarelo, tem o verde, tem o azul, tem o encarnado. E o pintor usa umas vezes verde, outras vezes amarelo, outras vezes encarnado, outras vezes borra aquilo tudo e manda o barra à parede. E qualquer das cores tem exatamente a mesma validade. Ou seja, qualquer comportamento sexual, desde que seja vivido, de facto, com garra, tem a mesma validade, não é preciso ser sempre o mesmo, é sempre o coito. E se o casal soubesse jogar de forma harmoniosa, umas vezes o amarelo, outras vezes o encarnado, outras vezes o vermelho, uma coisa rosa, enfim, o que é certo é que faria com que as pessoas estivessem muito mais predispostas para um momento de intimidade. E não tenho tempo para falar mais sobre o discurso íntimo, fica para outra ocasião. Obrigadíssima.